Nós te adoramos, Jesus, porque não há nada que possa resistir a minha e a sua adoração. Nós te adoramos. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevalece. Declare: nada irá, e nada irá me impedir nessa noite, enquanto adoramos. nada irá nos impedir de te adorar. Nada irá. Muralhas vão estremecer hoje, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso é, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, imutável é, Jesus. Aleluia, Deus. Como um trovão, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso Pega sua voz e diga: como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão,
para quem está do seu lado e dissesse: a chuva não te impediu de chegar aqui. Os alagamentos não te impediram de chegar aqui. Você veio. Você é livre então hoje para adorá-lo. Você é livre para bendizer o nome dele. Ei, você já conseguiu chegar aqui, então faça valer a pena essa noite. Faça valer a pena essa noite. Vamos adorá-lo. Ele já está aqui no meio de nós. E a palavra diz que o choro pode durar uma noite. Ele até pode, mas existe uma garantia nesse mesmo versículo. O choro até pode durar uma noite, mas uma coisa é certa: mas a alegria vem, e ela vem pela manhã. Eu não sei quanto tempo está durando a sua noite, mas levanta a sua mão. Eu não sei quanto tempo está durando a sua noite, mas nós queremos aqui profetizar que a sua manhã está chegando. A manhã de Deus está chegando para você. Ei, o sol vai raiar, o dia vai clarear e a alegria virá. Porque você tem um Deus. Você tem um Deus que não vai deixar essa luta te matar. A alegria virá pela manhã. Vamos declarar. Vamos cantar essa canção com fé. Diga. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar. Ele não vai não. Essa luta me matar. Ele está com você. O desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, O controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Creia nisso. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Só quem crê, levanta as suas mãos e declare: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Já fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei em ti, todavia me alegrarei em ti, Jesus, todavia me alegrarei. Nós nos alegramos e exultaremos no Deus da nossa salvação. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Chorou.
Levante as suas mãos e cante. Canta mais forte. Olhe para alguém, se você puder, e diga: acabou a providência? Não, diga para ele, diga: acabou a providência? Ainda tem o provedor. Ainda tem o provedor. Quantos acreditam no que eu estou dizendo aqui? Eu quero convidar você que precisa de uma providência de Deus em alguma área da sua vida, principalmente alguma providência financeira. Existem situações que nós fazemos ela sair dos controles. Existem situações que os imprevistos fazem sair do controle. Eu quero lhe convidar esta noite a sair do seu lugar. Você que precisa de uma provisão de Deus em alguma área da sua vida, e vem aqui no altar. Nós queremos orar por você agora em nome de Jesus. Rápido. Sai do seu lugar e venha. Sai do seu lugar e venha. Isso, mas vem em adoração. Abacuque disse: eu me alegrarei. Então vem em adoração. Vem com mãos levantadas, vem com mãos erguidas. Isso, sai do seu lugar e venha. Sai do seu lugar e venha. Sai do seu lugar e venha. Sai do seu lugar. Toda a igreja levante as mãos e feche os olhos agora. Eu quero ouvir toda a igreja orando. Eu quero ouvir toda a igreja orando. Levante as mãos, feche os seus olhos. Vamos orar, nós vamos orar, nós vamos orar. Comece a clamar agora. Comece a clamar agora. Oh, Managaçu Decobandaravassúria. Nós queremos orar pela sua vida financeira nesta noite, para que haja um destravar de Deus, para que essa muralha caia por terra hoje, em nome de Jesus, e você venha viver a promessa, a herança, tudo aquilo que Deus tem projetado para a sua vida. Pode começar a partir de agora no altar, em nome de Jesus. Nesta hora, Pai, nós entramos em oração neste lugar, Senhor. Ó Deus, olha quantas pessoas orando, clamando, falando com Deus, invocando ao Pai nesta hora. E na autoridade do nome de Jesus nós clamamos agora, para que toda a cadeia, toda obra do inferno que está amarrando, que está dificultando a vida financeira, toda praga, toda maldição, toda sentença do diabo, ó Deus, tudo aquilo, Senhor, que está, Senhor, dificultando nesta hora, nós declaramos agora, em nome de Jesus, uma frutificação. Receba agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus agora, o poder de Deus sobre a área financeira da sua vida. Aquilo que era somente deserto, aquilo que só era lugares áridos, em nome de Jesus, nesta hora, a chuva de Deus, a chuva do Pai está vindo e vai regar sim. A colheita vai ser grande, porque o fruto de Deus está sendo liberado nesta hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nesta hora, Senhor, nós declaramos, ó Pai, que a nossa provisão venha do provedor. Não vem, Senhor, de simpatias, não vem, Senhor, de jogos de azar, não, Senhor, nós declaramos, ó Pai, que o Senhor está no controle, está na direção, está da frente, e nesta hora, Pai, nós profetizamos agora, receba, receba, receba agora a vitória do Senhor, a vitória de Deus, no milagre do Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nesta hora, eu quero que você levante as suas duas mãos para o alto. Oh, aleluia! Porque o Senhor te trouxe aqui nesta noite para destravar a sua vida. Eu sei que há pessoas aqui no altar nessa noite que precisa de um milagre, de uma ação sobrenatural.
E eu quero que você levante as suas mãos agora com fé. Oh, arabassu decobandaravasúria. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, onde há uma mão erguida neste lugar, Senhor, eu quero te pedir nesta hora, Senhor, libera esta chave, libera, Senhor, este acesso. Senhor, eu posso ver pelos olhos da fé o teu filho, a tua filha entrando naquele lugar, Senhor, assinando aqueles papéis. Senhor, algo diferente está começando nesta noite, algo sobrenatural de Deus está chegando agora, receba agora, a porta de Deus está se abrindo, o milagre está chegando. Oh, arabandagaxandarábia, andarabassudecobandarabacai. Receba. Me alegrarei, todavia me alegrarei. Vai voltando para o seu lugar adorando. Ainda que a figueira não floresça, aleluia, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. será que você pode dar 30 segundos de adoração em gratidão ao que Deus está fazendo? Levante as suas mãos e dê 30 segundos de glória, aleluia. Diga palavras de adoração. Alguém está acreditando no que Deus está fazendo aqui? Adore-o agora, vai, 30 segundos de adoração, de clamor, em gratidão a Deus. Diga glória, diga aleluia, diga eu te amo, diga eu te adoro, diga eu te exalto, diga eu te exalto, diga eu te glorifico, aleluia, bendito seja o nome dEle. Misture esse glória com aplauso, misture esse aleluia com aplauso, aplauda bem forte, bem forte. Se assente. Paz, queridos, amém? Essa terra choveu com força, hein? Fiquei 40 minutos lá voando para esperar uma horinha para descer, né? O cara avisou assim, ó, o aeroporto está fechado, não sei o quê. Aí, ainda avisou assim, vai sacudir. Mas aí na hora que ele falou que vai sacudir, porque assim, eu lembrei, ontem foi um pastor pregar lá na igreja, e ele me deu uma palavra de Deus para essa semana. E eu falei assim, não vai cair, né? Porque senão Deus não tinha falado ontem. Pensa na paz que eu fiquei. Minha esposa, quando eu pousei, que eu liguei o celular, ela mandou assim, já estava preocupada, tanto tempo. Aí morreu um amigo nosso ontem ou hoje de manhã, aí ela falou, depois da morte dele, estava preocupado. Falei assim, você esqueceu que eu recebi uma palavra ontem? Não tinha como cair hoje, né? Irmão, você acredita quando Deus fala contigo? Sabe, a gente tem que acreditar no que Deus fala. Eu me lembro uma vez que eu estava pousando em Miami e o avião arremeteu 3 vezes. Tempo bom, e o aeroporto de Miami é enorme, né? Então, quando eu falo para alguém que pilota, o cara fala, mas em Miami? Pois é, irmão. Fala assim, o diabo está doido para te matar. Fala para alguém aí. Vocês estão com medo, é? Fala assim, mas Deus precisa de você vivo. Por que eu sei que aquele dia ia dar ruim mesmo, eu ia morrer? Porque naquele dia, eu não me lembro bem, eu acho que o pouso era 5 da manhã, e quando foi que o pousou lá, depois dessa confusão toda, aí quando o Wi-Fi entrou, aí eu recebi um zap de um irmão lá da igreja do pastor Cláudio Duarte. Ele falou assim, pastor, são 10 para as 5 da manhã,
E eu queria dizer que Deus me acordou para orar pelo senhor. E ele falou assim, não sei o que o senhor está precisando, mas eu orei. Aí aquela hora eu falei, irmão, eu só ia morrer. E Deus acordou você para eu não morrer. Irmão, sabe o que é o lindo de Deus? Você não precisa de uma palavra de Deus para ficar vivo, igual ontem eu recebi. Você só precisa acreditar que quem manda na sua vida e na sua história é Deus. O diabo pode planejar, mas a Bíblia diz que muitos são os planos dos homens, mas o propósito de Deus é que vai se cumprir. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Não importa quantos estão contra você, desde que Jesus esteja ao seu favor. O resto não importa. Feche os seus olhos, Pai. Eu quero te agradecer por este tempo precioso que o Senhor nos deu, passar aqui essa noite, compartilhando a Tua palavra, falando das Tuas verdades, e que este ambiente possa estar impregnado com unção de ensino, para que os Teus filhos nesta hora possam receber a Tua palavra, compreendê-la, entendê-la e aplicá-la. Eu quero te pedir que a Tua palavra seja viva neste lugar, para nos fazer vivê-la e mudar a nossa história, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero continuar o assunto. Quarta que vem é o nosso último encontro, né, aqui, né, para falar de finanças. Muita coisa ficou para trás. Mas continuar com o assunto que eu estava na semana passada. Por quê? É algo que nós precisamos desatar na nossa mente e entender, porque no mundo espiritual, oferta tem muito valor. Eu já falei sobre dízimo, se você não estava aqui, mas no domingo, na quarta passada, mostrando que as pessoas dizem que não existe dízimo no Novo Testamento, mas eu mostrei 2 textos, um Jesus falando, o outro a carta de Hebreus, falando sobre dízimo, sim, no Novo Testamento. E agora eu quero continuar com esse assunto, porque foi um assunto que mudou a minha história a partir de 2006. E eu quero te mostrar algumas chaves, alguns textos bíblicos que falam sobre esse assunto, porque, meu irmão, existe uma chave poderosa que Deus colocou em sua palavra nessa área financeira. Na quarta que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre futuro, sobre planos, sobre planejamento, sobre dons, e assim, são coisas que fecham, quer dizer, vai ficar faltando muita coisa, mas fecha esse assunto. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, eu quero então continuar, é uma continuação da palavra, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, versículo 5, eu quero te mostrar um padrão na vida de Jó. O capítulo 1, versículo 1 diz que havia no Oriente um homem chamado Jó, homem íntegro, reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. A Bíblia dá bom testemunho de Jó, ou seja, o que aconteceu com Jó não foi uma consequência de infidelidade, uma consequência de decisões erradas, mas porque a Bíblia diz, e não eu, que ele era íntegro, reto, justo, temente a Deus e se desviava do mal. 5 adjetivos que Deus deu para Jó. Mas no versículo 5, vai dizer um padrão que existe na casa de Jó. Veja bem, e ele era o homem mais rico do Oriente. Olha o que a Bíblia diz. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, ou seja, festa, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração, assim o fazia Jó continuamente. O versículo 5 é uma revelação de um padrão que existe na casa de Jó, que existia na casa de Jó. Qual era? A Bíblia diz que todas as vezes que tinha banquete, ou seja, tinha festa, o padrão na casa de Jó era, teve festa hoje, amanhã de madrugada tem oferta. Você entendeu isso? Diga amém. Esse é o padrão da casa de Jó, o homem mais rico do Oriente. Teve festa hoje, amanhã de madrugada, todo mundo acorda cedo, porque nós vamos oferecer holocausto, nós vamos fazer oferta ao Senhor.
Por que eu estou frisando isso para você entender, para que você entenda o contexto? Vamos lá. Você sabe que o diabo recebeu de Deus a autorização para tocar na vida de Jó, não na vida, né? Não podia matar, mas nos bens, na família, em tudo. Amém? Estamos juntos? Ele recebe autorização. Sabe o que é interessante do poder de Deus? Irmãos, nós temos que renovar e resgatar na nossa mente qual é o poder de Deus. Porque muitas das vezes os crentes estão colocando o poder do diabo maior do que o poder de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Deus usa um servo dele que vem de longe e diz assim: olha, Deus mandou te dizer isso, 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 isso. O cara sai animadérrimo do culto, como eu ontem. E aí passa um mês, não acontece nada. Aí esse cara vira para Deus e fala assim: Senhor, confirma a tua palavra. Aí Deus, que gosta de crente, tem paciência com crente. Outro cara, o cara confirma a palavra, e aí depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, ainda não aconteceu nada, e ele fala para Deus: Senhor, confirma a tua palavra. É assim, não é? A gente fica pedindo a Deus para confirmar a palavra toda hora, porque está demorando. Agora olha o que acontece com o crente. O diabo levanta lá um endemoniado, um usado por ele, que chega perto de você, se tiver então rosnando, pior ainda. Aí ele chega e fala assim: eu vou te destruir, eu vou acabar com a sua vida. O crente sai correndo, vem na igreja, pede oração para o pastor e diz: pastor, o diabo falou que vai acabar comigo, vai acabar com a minha família, vai acabar com as minhas finanças, ora por mim. Sabe o que é engraçado? Eu nunca conheci um crente que pede o diabo para confirmar a palavra dele. O crente pede a Deus para confirmar 10 vezes o que Deus falou. Mas se o diabo falar uma vez, o crente acredita. Pede oração, entra em jejum, fica desesperado. Amigo, nós temos que inverter isso. Se Deus falar, não precisa de confirmação, porque Ele vai cumprir. E se o diabo falar, ele é mentiroso e não tem todo o poder sobre a sua vida. Você entendeu isso? Diga amém. Por que eu estou falando isso? Porque o diabo chegou diante de Deus, recebeu de Deus a autorização para tocar em Jó, e Deus falou assim: só não pode tocar na vida dele. Lembra disso? Sabe o que é interessante? Deus não pegou um anjo com pitbull e falou: toma conta lá para ele não passar do limite. E aí se o diabo quisesse passar do limite, o anjo falava: pega, pega, pega. Não. Simplesmente Deus falou: só não toca na vida dele, e não precisou ninguém tomar conta, porque vai ser cumprido, a vida não pode ser tocada. Eu estou aqui para te lembrar, irmão, quem manda na tua vida, se for Deus, não é qualquer um que pode chegar. Se chegar, tem autorização e tem limite. Você está entendendo? Por isso a Bíblia diz que não vem luta maior do que aquela que você pode suportar. E com a luta, Deus manda a porta de escape. Posso ouvir um amém? Tudo que vier na nossa vida tem limite. Passou pela mão de Deus, sabe o que pode acontecer, e não vem maior do que você suporta. Então não vem com essa que não estou aguentando, porque isso é antibíblico. Não estou aguentando. Está desalinhado com a palavra de Deus. Amém? Aí o lindo é que o diabo recebe autorização, quer matar Jó, mas não pode porque não tem autorização para matar. Você acha que por que um monte de coisa não aconteceu na sua vida? Porque ele não tinha autorização para fazer. Você sabe por que você está aqui sentado essa noite? Porque ele não tem poder para não deixar você entrar. Irmão, preste atenção. Se não fosse Deus, o diabo matava a gente a hora que quisesse. Destruía a gente, tirava o nosso emprego, tirava o nosso dinheiro. Mas sabe de uma coisa? Você tem pai. E a tua paternidade te protege. Você entende isso? Diga amém. E Jó tem pai. O pai autorizou, botou o limite, e aí ele vem executar o que ele quer no limite. Você já parou para se perguntar qual foi a primeira coisa que o diabo tirou de Jó? Não foi dinheiro, não foi saúde, não foram os filhos. Vamos ver na Bíblia? Eu quero que você me acompanhe na Bíblia. Agora sim, padrão na casa de Jó. Teve festa, vai ter oferta. Na madrugada seguinte. Mas olha o que a Bíblia diz, versículo 13. E sucedeu um dia,
em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. O que vai ter na madrugada seguinte? O que vai ter, gente? Me ajuda. Oferta, lembra disso? Versículo 14, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas paciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e tomaram os moços, feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te fazer a nova. Escute, continua saudável, continua com filho, mas a primeira coisa, depois da autorização de tocar em Jó, que ele tira é boi. Naquela noite estava tendo festa, na madrugada seguinte vai ter oferta. Primeira coisa que o diabo tira, boi. Por quê? Uma das ofertas que podiam ser entregues. Primeira coisa, irmão, pare e pense. O diabo podia matar os filhos, como fez depois. O diabo podia tirar a saúde dele, como fez depois. Fazer todos os parentes abandonar, como fez depois. Fazer todos os servos, inclusive, parar de obedecer a Jó, como fez depois. Mas a primeira coisa que o diabo faz é tirar o boi. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora você já parou para pensar qual é a segunda coisa que ele tira? Versículo 16. Estando este ainda falando, veio o outro e disse: fogo do céu caiu e queimou as ovelhas. Ovelha serve para quê? Oferta. Jesus é a ovelha que foi levada ao matadouro pelos nossos pecados, o cordeiro pascual. Ou seja, o diabo pode pegar qualquer coisa, porque ele tem autorização de mexer em tudo, menos na vida. Mas primeiro ele tira o boi, depois ele tira as ovelhas, depois ele queima o campo, porque ele tira todo o poder de oferta de Jó. E depois vai tocando em tudo em cascata. Por quê, irmãos? Porque o inferno recebe uma autorização. Podia já chegar acabando com a saúde de Jó, acabando com os filhos de Jó, destruindo os relacionamentos de Jó, mas primeiro ele vai tirar tudo que é cereal e animal que serve de oferta. Havia na terra do Oriente um homem chamado Jó, íntegro, reto, justo, temente a Deus, que se desviava do mal, que tinha um padrão na casa dele. Se teve festa, vai ter oferta. Um Satanás recebe autorização para mexer em tudo, e a primeira coisa que ele tira é boi, ovelha e cereal, para depois fazer o resto. Você acha isso coincidência? Irmãos, preste atenção, enquanto crente duvida de poder de dízimo e oferta, o diabo trabalha com esse princípio. Você pode olhar para qualquer outra religião, tem oferenda, oferta, o nome que você quiser dar, porque isso não foi ninguém a não ser Deus que criou. Você entendeu? Diga amém. Agora quer ficar mais impressionado com isso? Vamos para o capítulo 42. Lembra que a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto estes oravam pelos seus amigos? Quem lembra disso, diga amém. O problema é que a gente vai direto para esse ponto e pula o outro. Vão no outro que vem antes desse, 42, versículo 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele: faz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Você sabe quando é que Deus começa a mudar a sorte de Jó? Quando ele começou a falar as coisas certas. Enquanto ele estava falando, eu devia ter morrido do ventre da minha mãe. Lembra o que ele falou? Eu amaldiçoo o dia do meu nascimento. Deus não se moveu. Mas no capítulo 42, quando começa o versículo 1, ele diz: Senhor, eu falei de coisas que eu não entendia, me arrependo no pó e na cinza, porque falei de coisas elevadas demais para eu entender. Foi esse papo aí que mexeu com Deus. Antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E assim ele foi falando, e Deus fala assim: para tudo. Vocês nunca disseram, vocês não passaram o que ele está passando, mas nunca disseram de mim o que ele foi capaz de dizer. Ali começa a mudança. Amigo, controle as suas palavras, para as suas palavras não controlarem o seu futuro. Controle as suas palavras, para que as suas palavras não destruam o que Deus tem para a sua vida. Controle as suas palavras, para que elas não destruam as bênçãos de Deus.
Agora escute, versículo 7, continua. Versículo 8. Agora, meu irmão, antes disso, deixa eu te perguntar, Deus tem todo o poder, sim ou não? Ele pode fazer do jeito que Ele quiser, sim ou não? Você concorda que para Deus não tem lógica? Ele faz o que Ele quiser, sim ou não? Aí o Deus que pode tudo, do jeito que Ele quiser, Ele quer mudar a sorte de Jó. Ele fala com os amigos de Jó que a palavra de Jó foi boa, e aí vem a ordem no versículo 8. Olha só, a ordem para os amigos de Jó: tomai, pois, 7 bezerros. Qual foi a primeira coisa que o diabo tirou? Boi. O que Deus manda colocar na mão de Jó? 7 bezerros. Olha só, tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros. Qual foi a segunda coisa que ele tirou? Ovelha. Qual é a segunda que Deus devolve antes de qualquer coisa? Carneiro. Olha só, tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecerei holocausto por vós. Essa parte a gente corta no que a gente sabe. E aí vem, e o meu servo Jó orará por vós. Aí daqui para frente a gente grava. Porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto como meu servo Jó. Escute uma coisa, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que a Bíblia diz que com o sopro da sua boca vai destruir toda a obra de Satanás, o Deus que tem o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, o Deus que fez todo o universo, que pode fazer do jeito que Ele quiser, Ele fala que vai mudar a história de Jó e manda devolver 7 bezerros e 7 carneiros. E na hora que Jó, porque a gente grava no nosso século 21, na nossa mente, a gente pensa que Jó está botando a mão na cabeça dos amigos: Senhor, perdoa esse cara. Não, não, ele está orando pela oferta que está sendo entregue. Você está me acompanhando? E a Bíblia diz que nesta oração, de quê? Pelos seus amigos, mas não na cabeça deles, mas na entrega dessa oferta, Deus muda a sorte de quem? De Jó. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Quando o diabo chegou, tinha acabado uma festa na casa de Jó, sim ou não? Ia ter oferta na madrugada seguinte, sim ou não? Durante todo esse tempo, uma oferta ficou retida, e Deus mudou a história de Jó, quando Deus entregou na mão dele a oferta que o diabo tirou. Amigo, isso aqui não é coincidência, é poder de Deus. Você está entendendo isso? Por isso que o diabo tenta fazer a gente e nos convencer que dízimo é coisa do Antigo Testamento, que oferta é coisa de igreja. Amigo, o mundo espiritual trabalha com oferta. Por isso que a Bíblia diz que quando Deus sente o cheiro da oferta de Noé, Ele sente o cheiro e abençoa a terra. Escuta o que eu vou te dizer, meu irmão. Vira essa chave na sua mente, porque existem muitas coisas que acontecem na hora da oferta. E a sorte de Jó foi mudada depois que Deus colocou a oferta na mão dele. Escute o que eu vou te dizer. Coríntios vai dizer: aquele que está com letra maiúscula, que dá semente ao que semeia, multiplicará o fruto da sua sementeira. O Deus que pode todas as coisas, cumpriu o próprio princípio que Ele criou. Você está entendendo isso? Diga amém. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você pensa que o momento mais perigoso do culto é o momento de expulsar demônio? Alguns pensam: não, pastor, nós vamos ter que ir numa casa lá, que a pessoa endemoniada, vão fazer uma semana de jejum. Amigo, se você tem que, para expulsar um demônio, fazer uma semana de jejum, nem depois de uma semana você está pronto. Mas é uma cultura nossa. Vamos fazer uma consagração, porque vai ter uma batalha. Amigo, se você tem que fazer isso para entrar na batalha, você está com problema. Você vai apanhar. Pode até sair inteiro, pela misericórdia de Deus. É mais ou menos igual o Davi. Davi chega na batalha, descobre que tem Golias e decide enfrentar. Não foi lá fazer: eu vou fazer uma semana primeiro de oração. Porque ele já estava pronto, ele já conhecia o Deus que ele servia, já sabia que ele tem aliança com Deus, e falou: tá, sou eu, vou lá vencer. Então para com essa coisa mística que eu tenho que me preparar um mês para lá enfrentar aquela batalha, porque nem depois de um mês você vai estar pronto. Por quê? Nós temos que sair de um culto de oração para uma vida de oração. Você está entendendo?
Um culto de oração não vai resolver o seu problema, mas uma vida de oração vai mudar a sua história e de quem estiver perto de você. Saia dessa mentalidade. Às vezes as pessoas chegam lá na igreja e falam assim: pastor, que dia que é o culto de oração aqui? Eu falei: irmão, aqui não tem oração, aqui é todo dia. Tem uma cultura de oração. Ah, não, eu vou orar porque eu estou precisando. Está lascado. Você está entendendo? Mas isso aí é outra coisa que eu tenho para falar sobre oração, mas esquece, outro dia eu venho falar sobre isso. Olha só, então eu estou te falando, o cara só vai orar quando o avião vai cair, irmão. Jesus falou assim: então vou recolher você de uma vez para não te perder. Olha só, Juízes 6, ninguém vai viajar de avião não, né? Eu já vou amanhã de manhã de novo. Juízes 6, versículo 3. Você sabe qual que é o momento perigoso? É o momento de oferta. Vou te mostrar alguns textos. Juízes 6, versículo 3. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente, contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento de Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e todas vinham como gafanhotos, e tanta multidão que não se podia contar, nem eles nem os seus camelos entravam na terra para os destruir. Escute o que eu vou dizer. A Bíblia fala que semeando, está fazendo. Semeando Israel, os midianitas chegavam. É porque a gente lê muito rápido, parece que os midianitas estão vindo lá na hora da colheita. Não é. O texto está cronológico, semeando eles, ou seja, vai vir a próxima colheita. Eles estão semeando, eles já vinham, destruíam tudo, e o que tivesse destruía também. Por quê? A maneira mais fácil do diabo destruir as nossas finanças é impedindo a nossa semeadura. Você vê que eles ficavam esperando, não é a terra dar fruto. Esperava eles semearem. Quando eles semeavam, os midianitas chegavam. Quer ver outro texto? Olha só, 1 Samuel capítulo 7. 1 Samuel capítulo 7, versículo 9. Olha o que diz. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, repita comigo, ofertando. E sucedeu que, estando, ele está no ato, sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e aterrorizou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Amigo, sabe quando é que o povo de Israel venceu? Na hora que estava entregando a oferta. Deus já estava ali para receber, eles não pedir nada, Deus reagiu porque Deus estava ali. Os filisteus tentaram interromper aquele momento, mas Deus já estava recebendo. Amigo, tem poder nesse negócio chamado oferta. Não é só aí, vamos lá. Mateus capítulo 26, versículo 8. Lembra do vaso de alabastro, quebrou, lembra dessa história toda? Escute aí. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? A mulher está ofertando em Jesus, ele mesmo diz que ele está preparando, ungindo o corpo dele para o que ia vir acontecer, e aí sabe o que chamam? Oferta de desperdício. Não mudou nada. Não mudou nada. Agora veja bem, pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres, porque às vezes, para não dar para Deus, a gente justifica que vai dar para os pobres. Aí Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o seu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido a ela para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes do sacerdote. Você sabe qual foi a hora que Judas decidiu entregar a Jesus? No momento da oferta. Ele discordou, achou um desperdício, Satanás entrou nele e ele foi vender Jesus. Irmão, momento de oferta não é momentozinho de dar dinheiro, não.
Judas foi tomado por Satanás na hora da oferta. Você já parou para ler isso? Eu quero acordar você. Eu só vou falar sobre isso hoje. Semana que vem eu vou falar sobre outras coisas. Mas eu preciso te trazer esse alerta. Outro, Atos 5, versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Entregou só metade da oferta. Não ficou com tudo não, metade. Reteve parte do preço, sabendo-se também sua mulher, e levando parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? E a Bíblia diz que ele morreu, amém? Que momento é esse? De oferta. Satanás conseguiu entrar nele pelo dinheiro. Amigo, o que eu estou falando aqui é perigosíssimo para a nossa vida espiritual e material. Satanás consegue entrar em Ananias. Olha o que Pedro fala: por quê? Por onde encheu Satanás o teu coração? No momento de oferta. E aí morre ele, e a esposa vem, confirma a mesma coisa e morre ela. Lembra disso? Meu irmão, você tem que começar a entender que oferta é um assunto poderoso no mundo espiritual. Agora, sabe as mulheres que foram no túmulo? Porque tem dois evangelhos. Um mostra que foi no túmulo e encontrou com um jardineiro. Lembra disso? Com um anjo, perdão. E o outro confundiu Jesus com o jardineiro. É a mesma passagem, mostrando ângulos que um não contou. Deixa eu te mostrar algo. Você lembra que Pedro também correu e só viu o lençol sujo de sangue? Você lembra disso? Porque as mulheres voltam, os discípulos não conseguem acreditar, Pedro sai correndo, entra no túmulo, e a Bíblia diz que ele sai, eu vou até ler aqui para não usar a palavra errada, mas tipo assim, empolgadé, porque viu lençol sujo de sangue. Mas essas mulheres encontraram com o próprio Jesus ressuscitado. O que diferenciou um para o outro? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23, é o poder da oferta. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 53, a Bíblia diz: e tirando-o do madeiro, envolveu num lençol de linho e depositou num túmulo aberto em rocha, onde ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo ali foram depositado. Versículo 56 é a chave. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. Repita comigo: oferta. Elas foram, não foi de curiosidade para ver, elas queriam saber aonde era, porque queriam voltar, ia começar o sábado, não podia, ia ter que esperar o domingo de manhã, e elas estão esperando para quê? Porque elas voltaram para preparar a oferta e trazer para alguém que não vai ver, em tese. Porque até então Jesus morreu e ninguém está lembrando que ele vai ressuscitar. Aí as mulheres estão querendo honrar Jesus depois da morte. E a Bíblia diz, aí continua o capítulo 24, mas no primeiro dia da semana, não foi empolgação, elas decidiram na sexta e voltaram no domingo para fazer. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando aromas que haviam preparado. Repita comigo: levando oferta. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. A Bíblia diz que depois ela encontra com o próprio Jesus no outro evangelho. Estando elas possuídas de temor, buscando os olhos, olhando para o chão, lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue. Versículo 8, então lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que estavam ali. Eram Maria Madalena, Joana, vamos pular aqui. O versículo 11, tais palavras lhe pareciam como delírio e não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu. Repita isso: nada mais viu, senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa o quê? Maravilhado do que havia acontecido. Só uma pergunta: ele viu o quê? Ele viu o anjo? Ele viu Jesus como elas? Eles viram um túmulo vazio,
e um lençol sujo de sangue. E o cara volta para casa maravilhado, porque na verdade não viu nada. Mas as mulheres viram um anjo, as mulheres conversaram com Jesus e voltaram maravilhadas. O que diferencia essas mulheres que leva elas a encontrarem com Jesus ressuscitado e Pedro para encontrar só com um lençol sujo de sangue? Repita comigo: motivação. As mulheres não foram para ver nada, as mulheres foram para oferecer sua última oferta. E Pedro foi só para ver se era verdade. Você sabe por que às vezes na igreja uns recebem, outros não? Porque uns vieram com a motivação errada, os outros vieram com a motivação certa. Amigo, a sua motivação determina que nível você vai ter de relacionamento com Jesus. Sua motivação determina o que você recebe ou o que você não recebe. Essas mulheres foram lá para ofertar para alguém que em tese não ia ver. E encontraram Jesus ressuscitado e conversaram com anjos. E o outro foi só para ver. E voltou maravilhado porque não viu nada. Uma oferta leva o nosso coração para o lugar certo. Essa oferta levou as mulheres para um lugar que Deus não tinha falado que ia acontecer, mas o coração delas criou um encontro com Jesus naquele jardim. Amigo, você tem que entender o que é oferta. Oferta determina, muitas das vezes, o tipo de experiência que você vai ter. Olhe para Salomão, 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto principal. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão à noite em sonhos e disse-lhe: pede o que queres que te dê. A gente só lembra do pede o que queres que te dê, sim ou não? Mas antes disso, o que ele tinha feito? Ele não foi só ofertar, ele foi apresentar 1000 holocaustos. Você às vezes não entende, o rei é muito rico, então ele acabou de ofertar, foi dormir. Amigo, antes não era moeda que dava, eram animais. E você tem que entender, para sacrificar de oferta 1000 animais, o cara deve ter levado o dia inteiro. Por isso ele estava cansado e foi dormir. Mas aí, Deus entrou no sonho dele e conversou com ele e disse: o que você quer? Aí a Bíblia diz que ele fala: eu quero só sabedoria para governar o seu povo, dá um coração entendido. E aí a Bíblia fala que pareceu isso bom aos olhos do Senhor, mas ele disse: por quanto pediste esta coisa, versículo 11, e não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir coisas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. No sonho ele está falando: já recebeu, eu fiz segundo as suas palavras. Aí ele diz assim: eis que te deu um coração tão sábio e entendido que antes de ti igual não houve, depois de ti teu igual não se levantará. E também o que não pediste te dei, riqueza, glória, e aí vai. Irmão, Deus não está afim de te dar só o que você quer. Ele tem coisa que você nem sabe que Ele quer te dar. Aí ele diz: se andares nos meus caminhos, nos meus estatutos, bababá, bababá. Aí a Bíblia diz assim, versículo 15: e acordou Salomão, e eis que era um sonho. Você já teve aquele sonho que você sentiu o cheiro de carro zero? Você estava querendo tanto carro zero. Alguém já sonhou com cheiro de carro zero? Estou falando no cheiro. Que você falou assim: cara, eu senti o cheiro do carro. Eu sentia o tato da direção, eu dirigindo. Eu entrei dentro daquela casa que eu queria tanto. Eu tomei café lá e parecia tudo real. E quando a gente acorda, a gente fala: logo vi que era sonho. Tinha que ser sonho. Irmão, o cara oferece 1000 holocaustos, vai dormir porque levou muito tempo, tem um sonho, acorda do sonho e vê que foi sonho mesmo. Reação do cara, versículo 15: e acordou Salomão, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca do concerto, sacrificou o holocausto, preparou o sacrifício e fez um banquete.
O cara saiu de uma oferta de 1000 holocaustos, foi dormir, tem um encontro com Deus, acorda e vê que foi tudo sonho, e vai lá de novo ofertar tudo de novo. Aí o versículo, se a gente continuar lendo, vai aparecer as duas prostitutas, que um filho morreu, o outro não. E aí o rei se assenta para julgar, depois desse sacrifício. O rei se assenta para julgar, e aí vem o espírito de sabedoria de Deus e diz: pode cortar no meio e dar para cada uma. A mãe de verdade fala assim: não, pode dar tudo para ela, não precisa de matar o menino. Aí o espírito do Senhor no coração dele de sabedoria fala assim: a mãe é ela, pode dar para ela. A galera ficou toda doida, a fama dele começou a correr, o cara começou a crescer. Amigo, poder de oferta. Você tem que começar a entender que oferta não é coisa para sustentar a igreja. Você tem que desbloquear a tua mente, parar de pensar que se eu não entregar meu dízimo, a igreja não vai conseguir pagar o aluguel. Se eu não entregar minha oferta, a igreja não vai poder pagar telão. Amigo, a sua recompensa não é telão pago, a sua recompensa não é aluguel pago, a sua recompensa é o que a Bíblia diz que vai acontecer quando você oferta. Se você até hoje dava dízimo porque a igreja precisa, dava oferta porque a igreja precisa, você está dando pelo motivo errado. Comece a redescobrir o poder da palavra e você vai ver que tem muito mais motivos espirituais e materiais para entregar. É uma chave poderosa. Você aguenta mais um pouquinho? 1 Samuel capítulo 16. Eu tinha tanta coisa para falar, irmão. É que assim, eu tenho que dar uma pausa aqui. 1 Samuel 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos tenho provido um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará. Irmão, presta atenção, olha que coisa. Deus fala: unge um rei que eu vou te dizer lá na casa de Jessé. Deus falou: não posso. O Samuel responde: não posso ungir porque eu vou morrer se eu fizer isso, porque Saul está vivo. Sabe o que eu aprendo aqui? Profeta que é profeta de verdade tem medo das coisas. Foge desses profetão que parece inabalável e não sei o quê. Por quê? Samuel teve medo de morrer, e olha que foi Deus que falou claramente para ele. Você entendeu isso? Procure profetas como Natã. Davi está dizendo assim: eu moro num palácio e a arca de Deus está numa tenda. Natã nem deixou ele terminar e disse: pode fazer, porque Deus é contigo. Lembra de construir o templo? Aí Natã vai embora. De noite Deus fala com ele assim: volta lá e diz que ele não pode construir, porque foi você que disse isso, não fui eu. E conserta essa profecia aí e diz que vai ser o filho dele, porque ele está proibido de construir. Aí o Natã, homem de Deus, que ouve Deus, tem que voltar lá no rei, irmão. É como se profetizasse para o presidente, para o cara grandão, e depois tem que ir lá consertar a profecia. Aí Natã tem que chegar diante do rei de Israel e dizer: eu profetizei da carne, mas agora quem vai falar é Deus. Você não pode fazer isso, porque quem vai fazer vai ser o filho que você vai receber. Porque aprende uma coisa, meu irmão: profeta que é profeta de verdade, tem hora que vai entregar profecia que não foi Deus, mas ele, se for de verdade, ele vai ter que vir voltar para consertar. O problema é um só. Até hoje não achei um que voltou para consertar o que Deus não falou. Então, meu irmão, não sai correndo atrás de profeta, que você vai levar uma profetada. Se Deus estiver a fim de falar contigo, Ele fala em sonho, trazendo gente que você não conhece, gente que você conhece, porque correr atrás de profecia dá lugar para Satanás falar contigo. Ah, tem uma irmã ali. Ela é humana. Se Natã, que era Natã, falou da carne, a diferença é que Natã conserta a profecia. Vamos mudar de assunto, está ficando tenso. Olha só. Vamos lá. Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Deus entendeu a humanidade de Samuel. Deus te entende, meu irmão. Aí ele fala assim: ok. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé. Qual é a ordem? Convide Jessé. Ok? Não sei se está aqui. Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber quem hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu disser.
Fez, pois, Samuel o que dissera e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar. Ele não falou que veio consagrar um rei, ele veio sacrificar o Senhor. Só que ele vai fazer um negócio que Deus não tinha mandado. Qual é? Santificai-vos. Foi isso que Deus falou? Para chamar todo mundo para a oferta? Era só a casa de Jessé. Como é que está esse texto aqui? Então, consagrem-se e venham comigo. Não, era para chamar a casa de Jessé. E ele chamou todo mundo que estava na porta da cidade. Só uma pergunta: quantos aceitaram o convite para sacrificar? Olha, o texto mesmo diz, olha lá: consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Qual foi o único que falou: não, eu vou contigo, Samuel? Jessé, está no texto ali. Ele chamou todo mundo, mas todo mundo tinha um compromisso na hora da oferta. Só Jessé que falou: eu vou contigo. Por quê? Ele estava trazendo o boi, mas quem ia sacrificar tinha que levar o dele também. Agora imagina a cena. A mesma pergunta: é de paz a sua vinda? Eu vim ungir o novo rei de Israel. Prepare-se e venham comigo. Alguém ia faltar oferta? Porque ninguém sabe que vai sair da casa de Jessé. Só Samuel que sabe. O cara vai dizer: não, sei lá, se é da minha casa. Claro, não, rapidinho, só vou ali buscar a galera toda e estou indo contigo. Você quer quantos bezerros? 50, tá bom? Mas Deus não falou isso. Deus falou assim: chamou o Jessé para o sacrifício. O cara chega e chama quem Deus não chamou. Mas não adianta, irmão. Só quem aceitou ir para o sacrifício foi a casa de Jessé. Com certeza, se Samuel chegasse na entrada da cidade e dissesse: eu vim consagrar um rei, só vou saber na hora da oferta quem é. E aí, a cidade inteira ia vir para a oferta. Sabe qual é o nosso problema? Como a gente não sabe o que Deus vai fazer, a gente falta a hora da oferta. Vocês estão tensos de novo. Olha só, o nosso é que, na verdade, Deus está buscando uma desculpa para te abençoar, um pretexto bíblico para te abençoar, e a gente falta. Amigo, Deus nunca vai chamar alguém para o sacrifício se Ele não souber o que Ele vai fazer com aquele sacrifício. Deus nunca vai te pedir algo para você ficar sem. Sempre é para multiplicar, é para trazer mais. Amigo, deixa eu te dizer, se existe um momento poderoso na hora do culto, é o momento que Deus chega para receber o que você vai entregar. A gente não sabe. Eu vou dar um exemplo uma vez. Eu queria dar um carro para o meu filho, ele tinha feito 18 anos, mas eu sou contra esse negócio de nada, sou contra esse negócio de ficar, porque eu tive que ralar desde os 11. Então sou contra essas coisas. Mesada só se for mesa mesmo. Pá, toma. Entendeu? Agora, o que acontece? Eu queria arrumar uma desculpa para dar o carro para ele. Eu virei para ele e falei assim: Mateus, você quer ir à nossa congregação lá do lugar tal? Porque eu falei assim, ele vai dizer que sim, e eu vou dizer: então vou ter que comprar um carro para você, porque não vai dar tempo de você sair da escola, do curso que ele estava fazendo para medicina, e ir para lá. Entendeu? Ele diz sim, já tinha falado com a Raquel, minha esposa. Ele vai dizer que sim, e eu vou dizer: não, então eu vou comprar um carro para você amanhã, porque você vai ter que sair do cursinho para ir para lá. Ele já está no 4º ano de medicina. Aí, olha só, ele disse o quê? Não dá, pai. Eu falei: mas tu tem certeza? Estava esperando ele falar assim: não, porque não vai dar tempo de ir. Eu ia dizer: eu vou comprar um carro para você então, é resolvido. Mas ele disse que não dava. E continuou dizendo que não dava. E eu também não dei. Se vós, o texto diz assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, o que dirá o vosso Pai que está no céu, se não dará boas dádivas àqueles que pedirem? Se eu, ser humano, falho, penso numa desculpa para abençoar o meu filho, você acha que Deus está querendo tirar o seu dinheiro?
Você acha que o Pai que está no céu, que é o perfeito, que te criou, que sabe os detalhes, que tem o projeto da sua vida na mão dele, sabe exatamente o que vai acontecer? Você acha que ele vai dificultar o seu caminho ou arrumar um jeito de abrir outra porta na sua vida? Pode ter certeza, irmão. Momento de oferta é o momento que o filho honra o pai. Momento de oferta é o momento que eu reconheço da onde está vindo e para quem eu estou entregando. O louvor pode subir. E eu quero terminar te chamando para o sacrifício. A diferença é que você sabe o que você está fazendo. Pena eu não poder ter tempo para passar tudo, porque tem muita coisa, irmão, só sobre esse assunto. Mas eu vou te dizer uma coisa: o que você recebeu desse assunto no culto passado e nesse culto é o suficiente para mudar a sua história. Isso mudou a minha história desde 2006. Conforme for na quarta que vem, eu conto um testemunho sobre isso. Forte. Amém.